28:8-3 O orgulho. Vou falar-te agora do terceiro vício, o orgulho. É o último, porque o coloquei em terceiro lugar. Mas poderia também vir em primeiro, pois a soberba acha-se presente em todos os pecados, da mesma forma como a caridade vivifica todas as virtudes. O orgulho nasce e nutre-se do egoísmo, o qual, como afirma, está na base desses três vícios. Ele se encontra, aliás, como fundamento de todos os pecados humanos. Quem ama a si mesmo e não me ama, ofende-me. Desobedece ao mandamento que obriga a amar-me sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A razão pela qual o egoísta não me ama, não me serve, mas ama e serve somente ao mundo, é esta: o egoísmo e o mundo não se assemelham a mim. Sem essa semelhança, é normal que me despreze quem ama o mundo e que despreze o mundo aquele que me ama. Por isso, disse Jesus, que ninguém pode servir a dois senhores contrários. Agradando a um, desagradará ao outro. São Mateus 6:24. Neste sentido, o egoísmo destrói no homem a caridade e produz o orgulho. Por tal forma ainda, todos os vícios nascem do egoísmo. Lamento-me de qualquer pessoa que seja orgulhosa, mas de maneira especial dos meus ungidos, pois eles têm a obrigação de ser humildes. Devem sê-lo porque a humildade alimenta a caridade e porque são ministros do humilde Cordeiro. Não se envergonham eles e todos os homens de serem orgulhosos quando veem meu filho obediente e humilde correr em direção à morte na cruz? Ele tem a cabeça inclinada para saudar-te, uma coroa na fronte para embelezar-te, os braços abertos para abraçar-te, os pés cravados para contigo ficar. E tu, homem infeliz, ministro da liberdade e da humildade, bem que poderias abraçar-te à sua cruz. Foges dela, procuras companhias iníquas e impuras. Ao invés de resistir firme, resoluto, na mensagem do meu filho, com o pensamento e o coração fixos nele, voas qual folha seca ao vento. Qualquer nada te arrebata. Se for a prosperidade, alegras-te exageradamente. Se for a adversidade, ficas impaciente. Extraís do orgulho a sua medula, que é a impaciência. Da mesma forma que a paciência é o cerne da caridade, assim a impaciência o é do orgulho. Esta é a razão porque os soberbos se perturbam e se escandalizam em tudo. Desagrada-me demais o orgulhoso. Quando Lúcifer se envaideceu, caiu do céu. A soberba não leva ao céu, mas para o mais profundo do inferno. Dizia Jesus: quem se exalta pelo orgulho será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Desagrada-me o orgulho em todos, mas, sobretudo, nos ministros, como afirmei acima. Coloquei-os em uma posição de humildade a distribuir o humilde cordeiro. Agem diversamente. Como não se envergonha de orgulhar-se o ministro ao ver meu filho descido até vós? Enquanto ele se humilhou até a morte na cruz, coroado de espinhos, estes infelizes erguem a fronte contra mim e o próximo. De cordeiro manso virou o lobo orgulhoso, a ferir todos os que dele se avizinham. Ó homem desventurado, esqueces que sem mim não podes viver. Seria isso que espero de ti? Que pelo orgulho ofendas a mim e ao próximo? Que vivas maltratando os outros homens? É com semelhante mansidão que deves ir ao altar para celebrar o mistério do corpo e do sangue de Cristo? Mas pareces um animal feroz, sem nenhum temor. Arruínas os outros, vives em litígios, tens preferências, acolhendo somente aqueles que te são úteis e que desejas ver iguais a ti. No entanto, teu dever seria o de corrigir os defeitos. Oxalá fosses virtuoso, mas tu és mau, não sabes corrigir, não te desagradam os vícios alheios. Desprezas os pobrezinhos, tão humildes e virtuosos. Foges deles, muito embora não devesses agir assim. Bem tens razão para evitá-los, pois o mau cheiro de teu pecado
Não tolero o perfume da virtude. Parece-te coisa vergonhosa teres pobres à tua porta. Quando passam necessidades, tem horror em visitá-los. Não percebes que estão morrendo de fome, não os auxilias. Tudo isso é feito do sentimento de orgulho, o qual não se digna inclinar-se um pouco, em gesto de humildade. Por quê? Por continuar intacto no homem o egoísmo. É ele que nutre o orgulho. Eis o motivo pelo qual alguém não sente compaixão pelos pobres, nem com eles partilha os bens materiais e espirituais, sem estipular um preço. Maldita soberba, alicerçada no egoísmo, como cegaste a inteligência dos meus ministros. São eles maldosos e consideram-se de coração amoroso e bom. Ao empobrecer outros, julgam que os estão auxiliando. Certo de encontrar-se no bem, na riqueza e na perfeição, de fato estão na pobreza e miséria, despojados das virtudes. Das alturas da graça, despenharam para o abismo de pecado mortal. Julgam ver e estão cegos. Ignoram a si mesmos e a mim. Não têm consciência da própria dignidade, desconhecem a fatuidade do mundo. Em caso contrário, não considerariam o mundo como um Deus. E quem os privou de tal conhecimento? O orgulho. Eu os escolhera para que fossem anjos na terra durante esta vida. Tornaram-se demônios. Do alto do céu caíram até a baixeza da terra. Algumas vezes a malícia é tão exagerada que cometem um absurdo que passo a expor. Certos sacerdotes, como demônios encarnados, simulam a consagração do pão e do vinho, não só por temer que os castigue, mas para contornar qualquer impedimento a determinado pecado. Ao se levantarem pela manhã, manchados após uma noite de comes e bebes, são obrigados a celebrar a missa para o povo. Mas têm consciência do próprio mal. Sabem que não podem dizer a missa, não por aversão ao pecado, mas por egoísmo. Temem os meus castigos. Compreendes, filha? Ao invés de se arrependerem, com o propósito de emenda, solucionam o impasse com uma consagração simulada. Cegos, eles não percebem que recorrem a um pecado e erro maiores do que o primeiro. De fato, levam o povo à idolatria, fazendo-o adorar uma partícula não consagrada pela presença do corpo e sangue do meu filho, todo Deus e todo homem, como acontece quando as partículas são realmente consagradas. Fazem o povo adorar um pedaço de pão. Percebes como é enorme tal abominação e com que paciência a tolero? Se não se corrigirem tais sacerdotes, verão transformar-se em condenação toda a graça que receberam. Num caso desses, como deveria comportar-se os fiéis para evitar a idolatria? Dizer sob condição: se esse sacerdote pronunciou as palavras da consagração que devia pronunciar, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo e verdadeiro, oferecido a mim como alimento em uma chama de imenso amor, e como recordação de tua paixão, quando derramaste teu sangue em sacrifício, num grande ato de amor, para lavar nossas maldades. Com tal atitude, a cegueira daquele ministro não produzirá idolatria, com a adoração de uma coisa por outra. O pecado será somente do sacerdote, que faz os fiéis praticarem um ato desnecessário. Ó filha bondosa, que é que impede a terra de os devorar? Que é que detém meu poder de transformá-los em estátuas imóveis diante de todo o povo para sua confusão? A minha misericórdia. Eu me contenho, por misericórdia retenho a justiça. Quero vencê-los mediante o perdão. Infelizmente, tais sacerdotes são demônios obstinados, não reconhecem minha bondade. O orgulho cegou. Acreditam que meus dons lhes são devidos. Não compreendem que tudo recebem gratuitamente, sem nenhuma obrigação minha. Ocupei-me de tudo isso para dar-te motivo de pranto e de tristeza, ao ver a cegueira destes ministros meus. Foi para que vejas seu estado de condenação, para que tomes consciência da minha misericórdia e nela confies,
para que me ofereças esses sacerdotes e o mundo inteiro, implorando perdão em seu favor. Quanto mais me ofereceres anseios de amor e dor, mais provarás que me amas. Certamente tu e meus servidores não sois capazes de prestar-me utilidade, mas podeis ser de utilidade para os sacerdotes. Deixar-me-ei convencer pelo fervor, lágrimas e preces dos meus servidores. Terei piedade da Santa Igreja, reformando-a mediante bons e santos pastores. Quando ela estiver renovada nos pastores, forçosamente se emendarão os súditos, pois os superiores maus são responsáveis por quase todos os defeitos dos súditos. Se os pastores se corrigissem, se neles brilhasse a justiça, graças a uma vida santa e honesta, os subordinados agiriam do mesmo modo. Sabes como é? Uma pessoa segue o exemplo da outra. São desobedientes os súditos porque o prelado, quando era súdito, não obedecia ao seu superior. Agora recebe dos súditos quanto dera antes. Tendo sido um mau súdito, agora é um mau pastor. Desse e de qualquer defeito, a causa principal é o orgulho. Por descuido, o prelado dá a função de sacerdote a candidato incompetente, semi-analfabeto, incapaz de cumpri-la, o qual, por ignorância, nem consagrará a Eucaristia, porque não entende as palavras sacramentais. Um sacerdote assim, afinal, comete o mesmo pecado daquele que, por maldade, simulava a consagração, fingindo pronunciar a fórmula do sacramento. Neste assunto, os prelados deveriam escolher homens capacitados e virtuosos, que compreendessem o que dizem. Mas há maus prelados que fazem bem o contrário. Não se preocupam com a cultura do sacerdote nem com sua idade. Por simpatia, escolhem como que crianças, não homens maduros. Pouco importa que tenham vida honesta e santa, ou que estejam conscientes da dignidade a que são elevados, bem como do mistério que vão manusear. São cegos que escolhem cegos. Não pensam que, no fim da vida, vou pedir-lhes conta disto e de todo o resto. Após ordenar sacerdotes assim imperfeitos, confiam-lhes a cura das almas, sabendo muito bem que nem de si mesmos cuidam. De fato, como poderiam corrigir defeitos alheios, sacerdotes que desconhecem os próprios males, ou então que não estão dispostos a se corrigir? Como consequência, as ovelhas ficam sem pastor que as alimente e facilmente se extraviam, sendo mortas pelos lobos. O mau pastor despreocupa-se de possuir um cão que ladre à chegada do lobo. Permite que se aproxime quando quer. Assim agem os maus sacerdotes e maus pastores. Sem zelo, não possuem o cão da consciência que é o remorso, nem a vara da justiça. Um cão que ladre e repreenda a si mesmo, a vara para castigar. Ao ver ovelhas tresmelhadas, fora do caminho, o mau ministro não luta contra o lobo infernal, não reage contra ele, uma vez que nem mesmo observa os mandamentos. O sacerdote que se responsabiliza pelos males das ovelhas, que é justo ante os próprios pecados, procura libertá-las e fazê-las retornar ao redil. Como o pastor não corrige a si mesmo, nem tem remorso, as ovelhas se perdem. Por falta de alimento, o cão de guarda se enfraqueceu, não late mais. O alimento a ser-lhe dado é o sangue do cordeiro. Alimenta-se a alma, quando a memória, qual vaso espiritual, está cheia das recordações da paixão de Cristo. Essa lembrança aumenta o ódio pelo mal e o amor pelo bem. São eles os instrumentos que limpam a alma dos pecados mortais. São eles que revigoram a consciência, protetora do espírito. Quando o pecado, qual inimigo, tenta invadir o homem com pensamentos e afeições más, logo a consciência dá o alarme e o remorso recorda a razão. Pessoas assim, tão más, não merecem o nome de sacerdotes, nem mesmo de homens. Por seus vícios, tornaram-se feios animais. Seu remorso, se existe, é muito fraco. Também não dispõem de coragem para praticar a justiça. São tímidas, a própria sombra as assusta. Não têm o temor santo, mas o medo servil.
no intuito de livrar os homens do pecado, deveriam arrostar a morte. No entanto, são eles mesmos que levam os súditos ao pecado, deixando de dar-lhes o exemplo de uma vida reta. Para salvá-los, não enfrentam a menor palavra mais forte. Frequentemente o mau sacerdote fica sabendo que um súdito comete pecados gravíssimos, tendo a obrigação de restituir bens roubados, não o faz para não empobrecer a pobre família. Trata-se de um caso público. Procura um infeliz sacerdote para que, como médico, cure o pecador. Lá vai ele para cumprir o seu dever. Mas uma simples palavra mais forte, um olhar carregado, serão suficientes para deixá-lo embaraçado. Às vezes aceita donativos e, entre presentes e medo, terminará deixando aquela pessoa nas mãos do demônio. Dar-lhes-á até o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, bem sabendo que está imerso nas trevas do pecado mortal. Para agradar-lhe, seja por medo ou por causa de donativos, dá-lhe a comunhão. Sepulta-o com grande solenidade dentro da própria igreja, bem lá, de onde deveria ter sido expulso como um animal e um membro separado do corpo. Qual a explicação de tudo isso? O egoísmo, o orgulho. Se o sacerdote me amasse acima de todas as coisas, se realmente amasse a alma daquele infeliz pecador, se fosse humilde e corajoso, teria procurado salvá-lo. 28.8.4 Consequências desastrosas. Considera quantos males procedem daqueles 3 vícios: a impureza, a ganância e o orgulho. Teus ouvidos não suportariam a descrição de todos os pecados dos ministros maus, que são membros do diabo. Acontece às vezes que mulheres simples e de boa fé, e tu sabes a quem tal coisa sucedeu, julgam ter determinados defeitos e sentem escrúpulos. Com medo de ser obra do demônio, procuram o mísero sacerdote, orgulhoso, desonesto, cheio de ganância, esperando uma solução. Vão à procura de um demônio para que expulse outro. O ambicioso aceita um presente e depois, desonesto, imundo, lascivo, bestial, infeliz, diz às coitadas: o defeito que tendes só pode ser eliminado da seguinte forma, e as faz precipitar horrivelmente consigo no abismo. O demônio, pior que os demônios, muitos diabos têm horror a tal pecado, e tu nele mergulhas como o porco na lama. Ó animal imundo, o que exijo de ti é que expulses os demônios das almas e dos corpos pela virtude do sangue, e tu o fazes entrar. Não percebes que o machado da justiça divina já está colocado à raiz da árvore? São Mateus 3,10. Se não deres reparação por tuas iniquidades, mediante a penitência e o arrependimento, ser-te-ão cobradas no devido tempo e lugar. Não serás poupado porque és sacerdote. Pelo contrário, terás uma severa punição. Sofrerás o castigo por ti e pelos outros. Então recordarás de expulsar a concupiscência mediante o demônio da concupiscência. Um segundo sacerdote infeliz, a quem aquela coitada se dirigir para obter absolvição, fará por sua vez cair em pecado semelhante ao pior, por novos caminhos e modos. Se ainda o recordas, filha querida, viste com teus próprios olhos a mulher com quem isso aconteceu. Belo comportamento de um pastor desprovido de remorsos, que afoga a consciência pessoal e a alheia. Instituí os meus ministros para que cantem e salmodiem durante as vigílias da noite na recitação do ofício divino, mas eles se entregam à prática da magia, procurando atrair à meia-noite pessoas que amam. Ilusão demoníaca, pois tal coisa não acontece. Foi para que passasses a noite desta maneira que te fiz sacerdote? Certamente não, mas para que te dedicasses nela à oração. Pela manhã, bem disposto, iria celebrar a Santa Missa e dar ao povo o bom exemplo da virtude, não do pecado. Coloquei-te no lugar de anjo. Com os anjos deverias conviver na meditação, para ir gozar mais tarde com eles a eterna visão.
Prefere ser um demônio, viver com demônios, até chegar a hora da morte. Infelizmente, o orgulho feriu a pupila de tua inteligência, que é a fé. Já não percebes o terrível estado em que te achas. Já não compreendes que toda a culpa é punida, que toda a boa ação é recompensada. Se acreditasses nisso, agirias de outra forma. Não desejarias, não procurarias tais convivências. Terias medo até de ouvir falar de tais coisas. Mas tu segues a vontade do diabo, e nele em suas ações que te alegras. Cego mais do que cegos. Gostaria que perguntasses aos demônios que merecimento reconhecem em ti pelo serviço a eles prestado? Responderiam que te darão o prêmio que para si conquistaram. Realmente nada mais te podem dar que os tormentos e o fogo em que continuamente ardem. Aquele fogo no qual do céu caíram por causa de seu orgulho. Tu, anjo da terra, pela soberba nele também cairás. Da alta dignidade sacerdotal, do tesouro da virtude, para a miséria de muitas misérias. E se não te emendares, para a profundeza do inferno. Transformaste em Deus o mundo e tua própria pessoa? Dize então ao mundo, com todos os teus prazeres, nos quais agora te deleitas. Dize a tua sensualidade, pela qual usas dos bens mundanos que são desprezíveis para ti, sacerdote. Dize-lhes que te prestem contas em minha presença. Afirmarão que não podem ajudar-te, caçoarão de ti dizendo: é melhor que te arranjes sozinho. E tu ficarás confuso, envergonhado diante de mim e de todos. Agora não percebes tua frustração, porque orgulho te cegou. Mas na hora da morte entenderás, quando não mais poderás procurar remédio nas virtudes, porque não as possuirás. Restar-te-á unicamente a minha misericórdia, também a esperança no sangue de Cristo, do qual tinha sido ministro. Ainda bem que tal riqueza jamais te será tomada, enquanto conservares confiança no sangue e no meu perdão. Mas, oxalá, ninguém seja tão louco assim, nem tu, tão cego, que chegues assim ao último instante. Naquele momento extremo, o homem pecador será acusado pelo demônio, pelo mundo e pela carne. Não mais lhe farão propostas atraentes, não lhe representarão o amargo como doce, o imperfeito como perfeito, como acontecia durante a vida. A verdade virá patenteada como é. O remorso, antes tão enfraquecido, ladrará velozmente, quase levando o pecador ao desespero. Mas ninguém então deve desesperar-se. Não obstante os próprios pecados, é preciso conservar a esperança no sangue de Cristo. Meu perdão é dado por meio dele, e minha misericórdia é infinitamente maior do que todos os males do mundo. Não se demore, porém. É terrível achar-se desarmado num campo de batalha entre numerosos inimigos. Filha querida, esses infelizes não pensam. Se refletissem, não cometeriam tais pecados, nem eles nem ninguém. Viveriam virtuosamente, como aqueles pastores do passado, que prefeririam morrer do que ofender-me, do que manchar a própria alma, do que desprezar a dignidade em que os colocara. Eles procuravam aumentar até essas dignidades, embelezando suas almas. A dignidade em si não aumenta por causa das virtudes, nem diminui por causa dos vícios, mas a prática do bem sempre ornamenta a alma, acrescentando-lhe algo àquela beleza inicial, dada quando criei a minha imagem e semelhança. Os pastores do passado tinham consciência do meu amor e da própria dignidade. O orgulho e o egoísmo não ofuscaram, não destruíram a luz da razão neles. Não foram orgulhosos, amaram-me e procuraram a salvação dos homens. Quanto aos maus ministros de hoje, não possuem a luz, não se preocupam por estar vivendo de vício em vício e a caminho do abismo. Transformam o templo de sua alma e a Santa Igreja num receptáculo de animais. Filha querida, como tudo isso me desagrada. As casas dos sacerdotes deveriam acolher meus servidores e os pobres. Suas esposas haveriam de ser o breviário.
Filhos seriam os livros da Sagrada Escritura. Seu prazer deveria consistir em ensinar os outros a bem viver. De fato, suas casas são o refúgio de gente impura e maldosa. Sua esposa não é o breviário, mas uma infeliz companheira, com quem vivem luxuriosamente. Livros são os filhos, adquiridos em grande baixeza moral, e com os quais convivem sem nenhuma vergonha. Na Páscoa e nos dias solenes, ao invés de me louvar com a recitação do ofício divino e outras preces, o mau sacerdote se entrega ao jogo, ao prazer com suas companheiras, a caçadas de animais e pássaros na companhia de leigos, como se fosse um senhor da corte. Ó homem infeliz, a que ponto chegaste? Haverias de caçar almas para o louvor do meu nome no horto da Santa Igreja e partes para as florestas. Viraste fera selvagem, tens na alma os animais selvagens, que são os pecados. Eis o motivo por que vives a caçar animais e aves. Abandonado está o jardim do teu coração, tomado de espinheiros. Preferes andar por lugares desabitados à procura de animais. Envergonha-te, considera os teus pecados. Para qualquer lado que virares, terás motivo de vergonha. Mas não assentes, qual meretriz, despudorada, até contarás vantagem por ocupares uma alta posição, por teres uma bela família, uma chusma de filhos. E se não os possuis, procurarás tê-los para que herdem tuas riquezas. Na realidade és um ladrão. Sabes que nada te é lícito deixar em herança. Teus herdeiros são os pobres, é a igreja. O demônio encarnado procuras no escuro o que nem poderias procurar. Tu te vanglorias de coisas que vão causar-te confusão e mal-estar diante de mim, que leio no íntimo dos corações, também diante dos homens. Como te encontras desorientado? Infelizmente, os sentimentos de orgulho não te permitem ver nem isso. Filha muito querida, coloquei o sacerdote sobre a ponte que é meu filho, a fim de que distribuísse para vós, caminhantes, os sacramentos da Santa Igreja, e ele se acha lá embaixo, no rio tenebroso do pecado. Administra os sacramentos e vai submerso nas águas dos prazeres e baixezas do mundo. Não percebe que as ondas da morte o transportam e que vai rodando na companhia dos demônios, patrões a que serve. Despreocupado, deixa-se levar pelo rio do mal. Se não se corrigir, chegará à condenação em meio a sofrimentos que tua língua não descreve. Por sua função sacerdotal, sofrerá mais do que os leigos, terá um castigo maior. No instante da morte, seus inimigos erguer-se-ão vigorosamente para acusá-lo. 28:9 A morte dos ministros de Deus. Disse antes que o mundo, os demônios e a carne acusam o mau ministro na hora da morte. Vou descrever mais detidamente para que te compadeças desses infelizes. Que diferença entre a agonia da alma justa e da alma pecadora? Que diferença entre suas mortes? Pois a morte do homem justo se dá na paz, em conformidade com sua perfeição. 28:9:1 A morte do bom sacerdote. Sabes que o sofrimento existe por causa da vontade. Ninguém padeceria se a vontade de todos fosse reta e estivesse em conformidade com a minha. Com isto, não quero dizer que iriam desaparecer as dificuldades. É o sofrimento que não existiria, pois as contrariedades seriam voluntariamente aceitas por meu amor. As pessoas aceitariam-nas por saber que são queridas por mim. O homem conformado à minha vontade é desapegado de si mesmo, vence o mundo, o demônio e a carne. Ao chegar o momento da morte, seu falecimento acontece na paz. Como seus inimigos foram vencidos durante a vida, o mundo não o perturba, pois conhece as suas ilusões e já renunciou a seus prazeres. A carne enfraquecida não se ergue para o acusar. Uma vez que foi dominada pela mortificação, vigílias, oração humilde e contínua. Graças à renúncia ao pecado e apego à virtude, não sente mais tendências para o que é sensível e amor pelo corpo,
atitudes essas que tornam a morte indesejável. Por um sentimento natural, o homem teme a morte. O justo supera esse sentimento, vence o medo natural mediante o desejo de alcançar a meta. Desaparece, pois, todo o sofrimento que vem do apego natural ao corpo. A consciência do homem justo, que agoniza, está tranquila. Durante a vida, ela montou boa guarda. Dera o alarme quando os inimigos da alma queriam assaltar a cidade interior. Como o cachorro late a chegada dos inimigos e acorda os guardas, assim ela sempre advertira a razão. Esta última, em ação conjugada com o livre-arbítrio, distinguia quem era amigo, quem não. Diante dos amigos, virtudes e santos desejos do coração, acolhia-os com atenções. Quanto aos inimigos, vícios e maus pensamentos, eram afastados com a espada do ódio e do amor. Dessa forma, na hora da morte, a consciência não atormenta. O interior da pessoa constitui uma família feliz. Tudo está em paz. É verdade que o homem humilde, que conhece o valor do tempo e das virtudes, acusa-se na hora da morte por não ter aproveitado melhor a própria vida. Mas tal atitude não causa aflição. É mesmo meritória. Leva a pessoa a concentrar-se e a considerar o sangue do Cordeiro imaculado e humilde. Naquele instante, a alma não fica a pensar nas virtudes praticadas, sabe que não pode confiar nelas, mas unicamente no sangue de Cristo, onde achou o perdão. Mas como a lembrança do sangue sempre a acompanhara, também naquele último instante, nele se inebria e afoga. Quanto aos demônios, não tendo em que acusar o justo, aproximam-se à procura de qualquer coisa. São muito feios e creem atemorizar o justo por suas figuras. Como justo não há pecado, a visão dos demônios não atemoriza. E eles, ao notar a alma mergulhada no sangue de Cristo, afastam-se, atacam de longe, sem perturbar o homem. De fato, este último já começou a gozar da vida eterna. Pela fé, já contemplo o bem infinito e eterno que sou eu. Pela esperança, não por méritos pessoais, mas por um dom gratuito, está seguro de atingir-me na virtude do sangue de Cristo. Com a caridade, estende seus braços e abraça-me. Antes de chegar a mim, a alma já me possui. Imersa no sangue, atravessa a porta estreita que é Cristo, projeta-se em mim, pacífico mar. Completa a união entre o mar, que sou eu, e aquela porta. Eu e meu filho somos uma só coisa. Que alegria sente o homem ao atingir a meta final. Alegra-se pela felicidade dos anjos, e como passara a vida na caridade humana, participa agora da beatitude dos santos. Esse é o prêmio de qualquer pessoa que tenha vivido santamente. Meus sacerdotes, que foram anjos na terra, gozarão muito mais. Já nesta vida, fora maior seu conhecimento, maior o desejo de minha glória e da salvação da humanidade. Além da iluminação comum, possível a qualquer cristão, que vive virtuosamente, meus ministros possuíram a luz da ciência, pela qual conhecem meu Filho Jesus. Ora, quem mais conhece, mais ama, e quem mais ama, mais recebe. O mérito acompanha a caridade. Poderás perguntar, e uma pessoa que não possui a ciência sagrada, poderá atingir esse amor? Respondo-te, sim, é possível atingi-lo. Mas, supondo que isso aconteça, será um caso especial, não a norma geral. Além de tudo isso, pela sua própria dignidade sacerdotal, os ministros terão maior posição no céu, uma vez que na terra tiveram por função a conquista de homens para a glória. Embora todos vós tenhais a obrigação de amar a humanidade, aos sacerdotes é confiada a guarda do sangue e ainda o governo dos homens. Se cumprem com zelo e virtude essa função, terão maior prêmio que os demais. Como é feliz o bom sacerdote ao chegar no momento da morte. Tendo sido o pregador e o defensor da fé nesta vida, terminou assimilando-a no fundo do próprio ser.
Pela fé, ele conhece seu lugar junto a mim. Vivera sempre esperando na minha providência, desconfiado de si mesmo. Não colocara sua esperança nos próprios conhecimentos. Não amara desordenadamente pessoas ou coisas criadas. Vivera na pobreza. Alegremente confiara em mim. Seu coração fora um vaso de amor. Com muita caridade anunciara meu nome aos homens, confirmando suas palavras com o exemplo de uma vida honesta e santa. Eleva-se agora, no inefável ato de caridade, e abraça-me. Entrega-me a pedra preciosa da justiça, com que durante sua vida tratar os outros. Com discernimento, cumprir o seu dever. Com humildade, rende-me o preito da justiça. Glorifica-me, honra-me. Conhece que a mim deve a graça de ter vivido com a consciência pura. Pessoalmente, julga-se indigno de tão sublime dom. Sua consciência testemunha em meu favor, e eu, por justiça, dou-lhe a coroa, adornada de virtudes. Ó anjo da terra, feliz de ti que não foste ingrato ante os favores recebidos, nem negligente ao maldoso. Com zelo iluminado, vigilaste sobre os teus súditos. Pastor corajoso, seguiste a mensagem do pastor bondoso e verdadeiro, o doce Cristo Jesus, meu Filho unigênito. Imerso no sangue, tu passaste, por ele, juntamente com os súditos. Pelo ensino e bom exemplo, conduziste muitos à vida eterna. Outros deixaste na terra no estado de graça. Filha querida, a presença dos demônios não perturba meus sacerdotes na hora da morte, por causa da compreensão que têm de mim na fé e no amor. Eles estão isentos de pecado, por isso o negrume do diabo não os angustia, não os amedronta. Isentos do medo servil, acham-se no santo temor. Superam, pois, as ilusões diabólicas pela iluminação sobrenatural da fé e com a Sagrada Escritura. Já não padecem nenhuma obscuridade ou perturbação no espírito. Cheios de glória, embebidos no sangue, zelosos pela salvação alheia, inflamados de caridade, entram pela porta do Verbo encarnado e adentram-se em mim, Pai eterno. Bondosamente os coloco em seus respectivos lugares, conforme o grau de amor com que até mim chegaram. 28.9.2 A morte do mau sacerdote. Filha querida, se grande é a dignidade do bom sacerdote, enorme a baixeza do sacerdote mau e cheia de trevas a sua morte. No momento de falecer, os demônios o acusam tremendamente e mostram-lhe sua figura, que, como sabes, é horrível. O homem deveria tolerar qualquer sofrimento nesta vida para não o ver jamais. O remorso corrói o mau sacerdote moribundo com mais violência. A sensualidade, até então considerada como senhora, e também os prazeres desordenados acusam-no. Ao tomar consciência de coisas que desconhecia, o mau sacerdote se perturba grandemente, pois vivera como um infiel. O egoísmo apagara-lhe a iluminação da fé. Agora o demônio aponta a sua maldade, provocando-lhe o desespero. Muito difícil essa batalha para o mau sacerdote moribundo, desarmado, sem o escudo da caridade. Qual amigo do diabo, de tudo se vê despojado. Não possui a iluminação sobrenatural da fé, nem a ciência sagrada. Nada compreendera desta última, porque a soberba não lhe permitira penetrar em sua natureza íntima. Na grande luta final, nem sabe o que fazer. Não se alimentara de esperança. Jamais confiara no sangue de Cristo, do qual fora distribuidor. Sua confiança repousava em si mesmo, nos cargos importantes, nos prazeres mundanos. Ó infeliz demônio encarnado, a quem eu tudo confiara com abundância! Na hora de me prestares contas, estás com as mãos vazias. Para qualquer lado que se volte, o mau sacerdote só encontra repreensão na hora da morte em uma grande confusão. As injustiças cometidas durante a vida acusam-no em sua consciência. Resta-lhe apenas a coragem de implorar a justiça divina. Afirmo-te que grandes são a sua perturbação e vergonha. Só um auxílio lhe resta, o costume de esperar no meu perdão. Tal costume, no pecador,
Havia sido, sem dúvida, um ato de presunção. Não se pode dar o nome de confiança no perdão à atitude de quem peca por esperar ser perdoado. Isto é presunção. De qualquer modo, tal comportamento é levado em consideração quando o pecador reconhece os próprios males antes da morte e se confessa. Nesse caso, a presunção também é esquecida. Desaparece com o perdão. Mesmo para os pecadores, minha misericórdia sempre constitui um fiozinho de esperança. Não fosse ela, cairiam no desespero e iriam com os demônios para a eterna condenação. É bondade minha o fato de que os maus possam esperar no meu perdão. Deixo-lhes essa esperança para que, confiantes no perdão, deixem de pecar. Desejo que cresçam na caridade em consideração de minha generosidade. Infelizmente, servem-se dela em sentido inverso. Ofendem-me porque confiam no perdão. Assim mesmo eu os conservo vivos. Quero que lhes fique um ponto de apoio no último instante, para que não se desesperem e não se condenem. Esse pecado de desespero desagrada-me e prejudica os homens mais do que todos os outros males. É o mais prejudicial pelo seguinte: os demais vícios são cometidos pelo incentivo de algum prazer. Deles a pessoa pode, portanto, arrepender-se e obter o perdão. No pecado do desespero, o homem não é movido por fraqueza alguma. O ato de desesperar-se não inclui debilidade, mas somente intolerável dor. Quem desespera, despreza a minha misericórdia e julga que seu pecado é maior que a minha bondade. Quem faz tal pecado já não se arrepende, já não sente dor pela culpa. Poderá o responsável queixar-se do castigo recebido, mas não da ofensa cometida. Por esta razão, são condenados. Como vês, é o pecado de desespero que conduz alguém ao inferno, mas lá o homem sofrerá também por causa dos outros erros. Quando o pecador se arrepende das faltas passadas, é perdoado. Minha misericórdia é infinitamente maior que todos os pecados que um homem possa cometer. Entristece-me o fato de que alguém considere suas faltas maiores que meu perdão. Esse é o pecado que não será perdoado, nem neste mundo nem no outro. Desagrada-me o ato de desespero de quem passou a vida no mal. Gostaria que se apoiasse no meu perdão. Eis a razão por que permito aquele engano em que vivem, confiando em meu futuro perdão. Acostumados com tal esperança, dificilmente irão abandoná-lo no momento da morte, diante das duras repreensões. Seria mais difícil se não tivessem esse hábito. Todas essas coisas são concedidas aos pecadores pela chama e abismo do meu imenso amor. Mas devido ao egoísmo, que é fonte de todos os males, abusam de mim. Desconhecem minha caridade, transformam a confiança em presunção. Esta é, aliás, uma das repreensões que irão receber da própria consciência diante do demônio. Serão acusados porque tinham o dever de usar a vida e meu perdão para progredir no amor e nas demais virtudes. Deviam passar o tempo na prática do bem. Mas, na realidade, serviram-se do tempo e da minha misericórdia, ofendendo-me desastrosamente. Ó grande cego, enterraste a pedra preciosa e o talento, que eu colocara em tuas mãos, para que os fizesses frutificar. Com muita presunção, recusaste cumprir o meu desejo. Enterraste-os no solo do egoísmo. Agora colhes seu fruto mortal. Infeliz, como é grande o castigo que recebes agora no fim da vida. Conheces tuas culpas. O remorso já não dorme como antes. Chamam-te os demônios e sabem que mereces a condenação. Desejosos de que não lhes escapes das mãos, provocam-te ao desespero, lançam-te à perturbação. Aspiram, porque venhas a ter o que já possuem. Ó infeliz, tua dignidade sacerdotal mostra-se brilhante ante os teus olhos. Assim, envergonhado, reconhecerás como a mantiveste nas trevas. Os bens pertencentes à igreja ali estarão a recordar-te que és um ladrão, um devedor de coisas que pertenciam a ela e aos pobres. A consciência faz-te pensar no dinheiro gasto com prostitutas e na educação dos filhos, no enriquecimento de parentes e na gula,
em ornamentação da casa, em vasos de prata, ao passo que era teu dever ser voluntariamente pobre. A consciência ainda recordar-te-á o ofício divino que deixaste de recitar, sem medo de cometer pecado mortal. Recordará como, ao recitá-lo com a boca, teu coração estava bem longe. Em forma de horrível demônio, ela mostrará aos súditos pelos quais devia ter caridade e zelo, aos quais devias alimentar com a virtude, o bom exemplo, e corrigir com misericórdia e justiça. A ti, prelado, ela recordará as prelaturas e curas de alma que erradamente confiaste, sem olhar para quem e como davas. Não podias entregá-las, motivado por discursos bajuladores e com a finalidade de agradar ou ganhar presentes. Ela far-te-á compreender que era preciso ter olhado as virtudes do candidato, considerar onde estava a minha glorificação, quem poderia ser de maior utilidade à salvação dos homens. Por ter agido assim, serás repreendido. Por fim, para maior pena e confusão, passará adiante de teu pensamento tudo o que não devias fazer e fizeste, tudo o que devias fazer e não fizeste. Filha querida, as cores branco e preto destacam-se mais quando colocadas uma ao lado da outra. O mesmo acontece com estes infelizes sacerdotes moribundos. Na hora da morte, compreendem melhor os próprios males e virtudes. Ao sacerdote justo, aparece claramente sua felicidade. Ao pecador, a sua vida criminosa. Não é preciso que alguém lhes dê explicações. A própria consciência mostra os pecados cometidos e as virtudes que deveriam ter praticado. Queres saber por que o pecador se recorda também das virtudes? Porque, colocando-se lado a lado vício e virtude, o conhecimento do bem realça a gravidade do mal e envergonha. Igualmente, a virtude é esclarecida pelo mal e a pessoa sente maior dor ao ver que viveu distante do bem. Em tal conhecimento da virtude e do vício, os sacerdotes maus percebem qual é a felicidade reservada aos virtuosos, bem como qual o castigo preparado para quem viveu nas trevas do pecado mortal. Propício tal conhecimento, não para induzir o homem ao desespero, mas a fim de que se conheça perfeitamente e se envergonhe de ter pecado. Essa vergonha e autoconhecimento querem levar o moribundo a dar reparação pelos seus pecados, aplacando minha justiça, com humilde pedido de perdão. Quanto ao sacerdote virtuoso, este esclarecimento final acresce a alegria de ter vivido bem e de ter trilhado a mensagem de Cristo, não por bondade sua, mas minha. Leva-o a rejubilar-se em mim e, com tal visão, a atingir a meta da felicidade. Mas deste assunto já falei antes. É desta forma que o justo, após ter vivido na caridade, alegra-se e o pecador sofre. Com a visão do demônio e nas trevas, nada padece o justo. Somente o pecado prejudica o homem. Sofrem e temem aqueles que viveram na impureza e outras degradações. Em si mesma, a visão do diabo e das trevas não constitui motivo de desespero. É um sofrimento que urge o remorso, o temor. Como vês, minha filha, é muito diversa a agonia de uns e de outros, da mesma forma que são diferentes suas metas finais. Revelei-te a mínima parte como que um nada em comparação com a realidade, seja dos castigos como da beatitude. Esforça-te por compreender a cegueira humana, especialmente dos maus sacerdotes. Dei-lhes tantas coisas, foram esclarecidos pela Escritura Sagrada. Sua confusão será maior. Durante a vida, conheceram a Bíblia de um modo mais perfeito, por isso, na hora da morte, terão mais consciência dos seus males. Maiores tormentos também receberão os demais cristãos, da mesma forma como os bons sacerdotes obterão maior glória. Acontece-lhes como para o cristão e o pagão, que vão para o inferno. O cristão terá maiores sofrimentos porque possui a fé, e a ela renunciou, ao passo que o pagão nunca teve. Assim, os sacerdotes maus sofrerão mais que os simples cristãos, por causa do ministério de distribuir o sol no Santíssimo Sacramento. Se eles tivessem querido, discerniriam a verdade, pois possuíam a ciência sagrada.
por justiça padecem mais. Mas, infelizmente, os maus sacerdotes não o compreendem. Com um pouco de entendimento sobre a própria condição, evitariam tais desgraças. Viveriam no modo conveniente. Embora esteja o mundo todo corrompido, os sacerdotes são hoje piores que os leigos. Eles mancham a própria alma, corrompem os súditos, enfraquecem a Santa Igreja, empalidecem-na com seus defeitos, negam-lhe amor, gostam só de si mesmos. Da Santa Igreja querem apenas desfrutar cargos e rendas, esquecidos do dever de procurar as almas. Suas vidas tornam os leigos desrespeitosos e desobedientes, muito embora tal atitude não se justifique pelos defeitos dos ministros. 28:10 Sumário e exortação. Teria eu ainda muitos defeitos dos sacerdotes para contar-te, mas não quero ferir teus ouvidos. Ocupei-me destes para atender a um pedido teu, e na intenção de tornar-te mais solícita em apresentar-me anseios amorosos em favor deles. Falei sobre a dignidade sacerdotal e sobre o tesouro que ministram, isto é, o sacramento do todo Deus e todo homem. Fiz então a comparação com o sol, para que entendesses que seus pecados não diminuem a força desse sacramento. Ocupei-me dos santos pastores do passado, nos quais reluziu a virtude da justiça. Expliquei quanto me desagrada o pecado daqueles que perseguem a Santa Igreja e faltam com o respeito pelo sangue de Cristo. Quando perseguem meus sacerdotes, é a mim que o fazem. Foi por este motivo que proibi se tocassem nos meus ungidos. Descrevi, enfim, a vida pecaminosa dos sacerdotes que se acham na culpa, o grande sofrimento e perturbação que padecem na agonia, dizendo que sofrem mais do que os demais cristãos depois da morte. Cumpri dessa forma quanto havia prometido, ou seja, falar um pouco sobre a vida dos meus sacerdotes. Pediste que eu cumprisse a promessa, atendi o teu desejo, mas vou repetir mais uma vez. Malgrado seus pecados, quaisquer sejam eles, não quero que o cristão leigo se ponha a persegui-los. Se o fizerem, tal culpa não ficará impune, a menos que se arrependa e se penitencie. Na realidade, uns e outros são demônios encarnados que, por justiça divina, castigam-se mutuamente, da mesma forma como se ofendem. O leigo não fica excusado pelos defeitos do sacerdote, mas nem este pelo pecado do leigo. Filha querida, quero convidar-te, e também os outros servidores meus, a que choreis sobre esses sacerdotes mortos. Permanecei na Santa Igreja, alimentai-vos com o desejo santo e contínuas orações. Oferecei-as a mim em favor deles. Quero ser misericordioso para com o mundo. Não deixeis de fazê-lo, nem por motivos de dificuldade, nem de comodidade. Não desejo ver em vós reações de impaciência ou de exagerada alegria. Com humildade, aplicai-vos em dar-me honra, em salvar as almas, em reformar a Santa Igreja. Será esse o sinal de que tu e os demais servidores realmente me amais. Certa vez, eu te manifestei o seguinte: quero que tu e os outros servidores sejais sempre ovelhas da Santa Igreja, suportando adversidades até o momento da morte. Se fizerdes tal coisa, cumprirei os teus desejos.